Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. Podcast onde você tem as notícias, as análises, enfim, as vitórias. Voltamos a vencer, nem sei se dizer voltamos a vencer, porque tava difícil, tava complicado, o Liverpool não se ajudava, o Slot não se ajudava, mas agora a coisa foi. Vencemos, bom jogo contra o West Ham, vamos falar bastante sobre ele. Tenho alguns tópicos bem interessantes para trazer aqui para esse episódio e acredito que vocês vão gostar muito do que tem no episódio 223, se eu não me engano, ou 222. Seja lá qual 220 que for, o importante é que cá estamos com vocês novamente em mais uma segunda ou terça ou quarta ou quinta, seja lá o dia que você está nos ouvindo ou nos vendo, já que estamos aqui no YouTube e aqui no Spotify em vídeo para vocês. Vou começar aqui deixando um beijo no coração do Orlando, que está comemorando muito, e se lá o que talvez seja a vida. Orlando, beijo no seu coração e espero você semana que vem, você está em falta. O pessoal tem me cobrado aí do orlandismo nesses episódios. Um beijo no coração do Dani, e não pôde estar aqui por estar em trânsito. Dani, quero você no meio de semana com um DL. Essa semana o DL foi diferente, nós vamos falar disso daí também. E um beijo no coração do Rodrigo, que deve estar em missões em casa. Então, Rodrigo, espero que você escute esse episódio, espero que você aproveite muito da nossa qualidade. E eu vou com ele, que esteve direto de Liverpool no meio de semana e cá está comigo para esse episódio de retorno de vitória. Ele que mandou bem de. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu nunca na minha vida imaginei em sã consciência que o Nick fosse gravar um DL, não por ser torcedor do Manchester United, mas pelo contexto todo da parada do direto de Liverpool. E o homem mandou bem demais. Há quem diga que ele transpareceu aí, que ele trouxe à tona o sentimento de muitos torcedores do Liverpool. Eu tive um retorno muito bom, vou até jogar para você, Nick, ao vivaço aqui, os nossos números desse direto de Liverpool, porque a parada foi, assim, insana. Nós tivemos até o dia de hoje, deixa eu puxar aqui, quantos plays que foram. Nós tivemos 19.903 plays no seu episódio de direto de Liverpool. Falando sobre a derrota, nós vamos passar um pincel aqui, porque eu quero falar de vitória. Chega de falar do que não presta, mas nós vamos tratar um pouquinho disso. Bem-vindo demais, Nick. Eu espero que o seu voo de Liverpool para Belo Horizonte tenha sido tranquilo, calmo e contente. E tô feliz que você está aqui para falar muito do que foi essa Semana Vermelha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pro meu bem de favor. Cara, por motivos de necessidade, né, a gente vai lá e faz aquele DL, que eu não vou negar pra vocês, sim, eu estava bastante irritado por ter assistido aquele jogo. Cara, assim, eu trato de uma maneira muito grosseira assistir jogos do Liverpool na minha cabeça para manter o mental, digamos que numa linha de praxe de análise boa, que é o quê? Quando o Liverpool ganha jogando bem, eu aprendo algo sobre futebol. Quando o Liverpool ganha jogando mal, eu aprendo algo sobre futebol. Quando o Liverpool perde jogando bem, eu aprendo algo sobre futebol. Agora, quando o Liverpool é espancado, eu perco tempo de vida. Porque não é o time que eu torço, não é o time que eu gosto, não é o time que eu vou falar assim, nossa, eu vou dormir pensando no time. Então, quando o time toma uma sapatada como tomou do PSV, eu fico tipo assim, gente, estão me fazendo de otário. Então, sim, eu acho que eu consegui transparecer, graças a Deus, por motivos de emoção, pelo que eu acabei de explicar aqui agora. Um salve pro Rodrigão, pro Pierce, pro Orlandinho, que não estão com a gente aqui. Um salve pro Diegão, por dividir a mesa comigo mais uma vez. E agradecer vocês que estão com a gente aí, que nos ouvem, que nos acompanham, que nos assistem, tanto aqui, tanto no Spotify, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Obrigado pela oportunidade. Pude ir ali reclamar e brigar, porque uma das coisas que eu mais faço de melhor na minha vida é reclamar. Então, exerci bem, bem demais a minha função. Então, a gente vai dar uma pincelada na patifaria do meio de semana, falar sobre
esse jogo desse fim de semana, lembrando que a gente grava no dia 30 de novembro, então a gente grava no pós-vitória, no pós-sequência, quebra de sequência negativa, né? O Liverpool vai ao London Stadium e vence o West Ham, que joga muito mal. O Espírito Santo não escalou o time bem para jogar contra o Liverpool. Liverpool perde mais uma vez o canavial de gols com o Salah no banco, com o Joe Gomes na lateral direita, que foi bem. Acredito que ele não foi muito questionado, não foi muito exigido, mas foi bem quando foi exigido. E a gente teve bastante coisa boa, cara. A gente teve uma vitória para quebrar a sequência negativa. A gente teve a saída do Isaac da fila, o Isaac finalmente faz um gol. A gente teve a quebra de gelo do Gakpo, finalmente faz um gol. E, cara, bastante coisa positiva, bastante coisa pra gente poder debater positivamente. Criar a luz do fim do túnel, ela dá uma expandida boa pra rodada do meio de semana, que é um jogo que tudo indica mais 3 pontos. É contra o Leeds, nosso vice-lanterna da temporada. E vamos falar, né, da sobrevida do Slot, sobre o quanto ele deve estar se sentindo pressionado. Fazia muito tempo que a gente não via a FFG convocar alguma reunião referente a resultado, a planejamento de futuro. Então a gente vai debater sobre destrinchar sobre isso tudo da melhor maneira possível aí para vocês se manterem atualizados. Mais uma vez eu agradeço demais aí o Nick pelo DL. E é sempre bom quando a gente tem essa sintonia na equipe e o Nick brilhou demais. O DL foi muito bom. A galera realmente gostou e a galera entendeu ali que algumas mudanças eram necessárias. Eu vou iniciar esse episódio aqui deixando um beijo no coração da Cris. Cris, você tá feliz demais. O seu rubro-negro foi campeão da Libertadores, o Liverpool venceu e você está conosco aqui no episódio. Beijo no seu coração, Cris. O episódio é todo para você. Tem mais uma galera aí que eu vou, ao longo desse episódio, vou deixar os beijos no coração para todo mundo. Vou começar pela sapatada do meio de semana, né? É um 4-1 em casa. A realidade, se ela já estava com a porta, já tinha escancarado a nossa porta, ela entrou dentro de casa e enfiou a mão na nossa cara. 4-1 com um PSV que nem é tudo isso. Esse PSV, ele nem é um super PSV, não é um super time, mas ele deixou muito mais claro uma série de questionamentos aí acerca do Liverpool. Você não pode ir num jogo de Liga dos Campeões em casa, principalmente o Liverpool, onde vários treinadores ao longo da história sempre disseram que é o estádio mais difícil de se jogar na Europa. Você não pode, numa noite europeia, tomar 4 de um time comum da Holanda. Com todo respeito ao PSV, mas não é um time que tá fazendo história na Europa. E o Liverpool Só corrigindo, Diego, dando as devidas ressalvas, é o melhor time holandês do ano. Isso não é uma dúvida. Só tem uma derrota na temporada atual. É um time com um saldo muito grande de gols, está com tudo para ganhar a Eredivisie de lavada, mas ainda assim 4-1 é muita coisa. é exatamente isso, Nick. A gente sabe como é que é a Eredivisie. Enfim, o Liverpool, ele mereceu tomar esses 4 gols, mereceu mesmo, a partida apática que fez. Confesso que na hora do gol de empate, eu falei, pô, o time vai sair aí, vai dar as caras e em casa a coisa vai acontecer. Mas o que teve foi um passeio dos holandeses e o Liverpool sendo surrado diante de seus próprios torcedores. E aí, nesse momento, galera, a paciência de muita gente acabou de uma vez. Os pedidos aí de fora slot, os questionamentos do slot. Eu acompanhei algumas páginas lá de Liverpool, uma galera lá de Liverpool, que como nós aí também tá em podcast, acaba trazendo um conteúdo. E o pessoal questionando muito, pô, quando que o cara vai perceber que essas teimosias técnicas e táticas não estão surtindo efeito e que isso daí tá prejudicando o time e tá prejudicando ele? Até o Fabrício Romano veio trazer que tem todo o apoio da diretoria e tudo mais. Porém, algumas notícias ali começaram a surgir como um rumor. É, vi uma postagem de que estavam cogitando trazer o Klopp em caráter interino até o fim da temporada e depois uma possível busca ao Luiz Henrique. Eu confesso para vocês que assim, esse é o tipo de coisa que nós nem vamos ficar divulgando muito nas nossas páginas, nas nossas redes,
Porque é o tipo de coisa, assim, que é tão óbvia quanto a loucura de um louco. Klopp, eu acho muito improvável. Se perguntar pra mim: "Você aceitaria o Klopp de volta?", é óbvio que eu aceitaria. É óbvio que eu aceitaria, mas faz zero sentido uma troca nesse momento. Faz zero sentido uma troca nesse momento. Ainda mais, assim, com essas situações de remendo, vem o Klopp como interino e depois vem o Luiz Henrique. Então, assim, você tem que combinar com o grupo do Red Bull, né, pra liberar o Klopp como interino, o Klopp como interino. Esse início já é por si só um absurdo. E depois conversar com o Luiz Henrique e com o PSG para falar assim: "Ó, vamos pegar o Luiz Henrique aí". Assim, são coisas que muita gente acabou Cenário levando. de utopia, né. Exatamente. O torcedor, ele tá tão machucado que teve gente que falou assim: "Tá acontecendo, hein". Olha a FSG se mexendo aí, gente, é muito improvável que isso aconteça. O Klopp não vai largar algo que ele tá cansado de falar pra todo mundo, que ele tá gostando de fazer, pra assumir como interino, pra vir depois o Luiz Henrique. Então, assim, vamos segurar um pouquinho a emoção. Dito isso, Nick, 4-1, você viu bastante desse jogo, eu infelizmente também, porque precisava ver, mas assim, o time foi muito mal, muito mal. O Slot insistindo em algumas situações que não dão certo e pagou caro por isso numa noite europeia, né, Nick? Ah, cara, eu acho que já me estressei demais com esse jogo, então eu vou dar uma pincelada muito, assim, a nível. Quem quiser me ver puto, vai lá no DL, tá no YouTube, tá no Spotify lá, assiste eu criticar essa galerinha que jogou no meio de semana, de maneira bastante incisiva, porque assim, cara, resumidamente falando, é um amasso sem precedentes, tá? É um jogo que a defesa do Liverpool ela foi surrada, ela foi apedrejada viva dentro de campo. Como a gente mesmo já falou, o Twitter tá aí pra mostrar, os lances tem pra mostrar, até o Van Dijk foi surrado. Uma partida muito, assim, apoteoticamente negativa, e aí a gente coloca em praxe que dá para ver nitidamente que é uma escalação ruim. Você coloca 2 laterais, primeiro que um na lateral, que é o Curtis Jones, e você coloca o Kerkez, que não é tão não vem numa instabilidade defensiva muito, ele é constantemente instável, e o Konaté joga o jogo pelos ares. Pra sacramentar, assim, ele pega o jogo e joga pelos ares. Ele é amassado pelas triangulações, exatamente pelo Curtis Jones não ser um bom lateral, por motivos óbvios. Aí tudo degringola, porque mesmo com o empate aos 16, Liverpool joga bem parte do primeiro tempo ainda, a parte final do primeiro tempo ele ainda vai bem, só que o segundo tempo, que o PSV se organiza, é uma patifaria. É uma patifaria. Lembrando que o PSV joga na 4-4-2, padrão. É na 4-4-2 padrão, gente. Toque de bola, condensamento de posição, triangulações, e a defesa do Liverpool é engolida por triangulações. Lembrou bastante a maneira que o Manchester City condicionou o Liverpool nas triangulações, coisa que o Nottingham Forest também fez. Então, tipo, o Liverpool ele tem que voltar a fazer geometria para entender que o triângulo ele é counterável. É essa a parada que me irrita. E a bola chega muito pouco no Ekitike, o Gakpo joga muito mal, a McAllister, assim, não desembarca de novo. Então, assim, é aquela coisa que a gente fala, normalmente o Liverpool vai tomar gol, vai, mas normalmente ele vai fazer mais. Nesse jogo ele não conseguiu nem fazer. E aí começou a ter aquela posse de bola morta por conta do estresse. E aí, a cada vez que o PSV roubava a bola, era um Deus nos acuda, porque a defesa estava uma zona. E aí, merecido demais o resultado. Para passar o recado mesmo, é uma coisa que eu até falei com alguns torcedores aqui que eu acompanho, que eu troco uma ideia aqui, que eu falei, galera, vou explicar uma coisa para vocês. Esse tipo de derrota, ele é bom para casos quando o time tem salvação. Que essa é aquela derrota que chacoalha. Fala assim, meu Deus, não, aqui não pode, daqui não pode passar. E eu falo no DL, eu volto a ressaltar. A gente vai trabalhar que não é o cenário, né? Mas se continuasse a perder e a gente fosse para a virada do ano com o Liverpool entre os possíveis 8 eliminados da fase de liga, e na parte de afora, abaixo dos 10 primeiros da Premier League,
Era cenário de demissão sim, infelizmente falando. O dinheiro bate na porta, gente. É uma queda muito brusca financeiramente e em questão de direito de imagem também. Sem falar o ano sem competição europeia após investir meio milhão de libras na janela. Então é muito cruel, porém o esporte de alto rendimento é cruel. E eu vou ressaltar aqui de novo. Vai continuar a transferir a culpa para o falecimento do Jota? É uma faca de dois gumes muito fácil de ser utilizada. Se ganha 10 jogos seguidos, é gás, tudo pelo Jota. Se perde 10 jogos seguidos, mas se não fosse o falecimento do Jota, nada disso estaria acontecendo. Então o quê? É terceirização do problema? Esporte de alto rendimento, qualquer ramo profissional de alto rendimento, ramo corporativo também não aceita esse perdão. Não tem muito dessa linha para bateção de meta, para entrega de resultados não, gente. A água tá batendo na bunda. Tem analista que fala, não só brasileiro, de fora também, já descarta o livro do top 8 da Champions League, não pela condição de pontuação, mas pelo futebol instável que vem apresentando. Então, assim, esse é o meu maior medo, porque essa instabilidade vai fazer com que quebre o recorde. Foram quebrados vários tabus negativos esse ano. Eu tenho para mim a expectativa que não se mantenha, porque se mantiver, é um 2025, 26 para se esquecer. Ô Nick, você usou uma expressão aí que eu vou guardar muito, tá? O dinheiro bate a porta. E isso, esse cenário, eu acho que esse cenário seria o cenário de demissão, sem muita discussão de tipo, será que foi justo ou injusto? Uma queda na fase liga da Liga dos Campeões, com investimento de meio bi, aí eu acho que o pessoal olha e fala assim, ó, não dá. Não, isso daí é inadmissível. E aí eu vou pegar o contexto de Liga dos Campeões, para a gente até fechar o assunto de Champions, que a temporada passada fez uma primeira fase de recorde. No primeiro mata-mata foi embora. Então, assim, tudo bem. Essa fala de que perdeu para o campeão, ela só acontece depois da final. Depois que você tem, de fato, PSG campeão. Aí é fácil falar, pô, perdemos para o campeão. Mas até ali as oitavas de final, o PSG não era o campeão, né? E o Liverpool se acabou, principalmente no jogo em casa, contra o PSG. Se não fosse o seu Konaté, que foi muito mal, de longe, disparado pior nesse jogo contra o PSV. O seu Konaté, ele tem sido o responsável direto por derrotas e por eliminações que, assim, não pode ficar. A gente não pode passar o pano aqui. E vai ter gente que vai falar assim: mas você passa o pano pro slot. Não, eu não passo pano pro slot. Mas o histórico do clube é muito mais de se afastar um jogador que não vem num momento bom do que mandar embora um treinador, sobretudo que acabou de ser campeão. Então, assim, no final da temporada, eu acho que tem que ter uma conversa muito séria mesmo, com o slot, e reavaliar algumas questões. No mais, não tem muito o que se fazer. O time joga pela Champions, o próximo adversário, se eu não me engano, é Inter de Milão. Inter de Milão, É isso 9 de mesmo. dezembro, uma Daqui 2 semanas. terça-feira, 2 semanas. Uma terça-feira, 2 semanas? Tem essa próxima, é na outra já. É isso Isso é aí, 2 semanas. 2 semanas, contra a Inter de Milão. O time sai, né, um 4-1 com uma série de rumores. Um Salah que não foi bem. O Szoboszlai segue sendo, sim, o destaque desse ano. Ele é o destaque parado. E me chamou a atenção, eu até vou falar isso, e aí já fazendo o gancho para entrar nessa partida contra o West Ham, me chamou muita atenção nesse jogo contra o PSV, o Kurt Jones ali na lateral direita. Você tem o Joe Gomes, que entrou hoje, eu quero falar do Joe Gomes nesse jogo de hoje, que na pré-temporada jogou na lateral direita. E nós até brincamos, pô, o santo do Diogo Gomes é bom, porque pode contratar 20 laterais, os 20 se machucam e sobe o Diogo Gomes. E o cara tá ali. Treinou-se Endo como zagueiro e Endo como lateral. E esses caras, até o momento, não entraram para jogar em buracos que estão ali. Então precisava de gente na zaga. O Slot ele inventou que o Ryan Gravenberch pode jogar na zaga. O Endo, que fez uma pré-temporada como zagueiro, não vou colocar ele aqui.
Lateral direito jogou o Szoboszlai, cansamos de falar já do Szoboszlai aqui, mas o Endo e o Joe Gomes jogaram ali na pré-temporada, e quem que ele coloca? Curtis Jones. São pequenas situações que a gente olha e a defesa ela começa a se dissolver, né? A defesa do que o treinador tá fazendo, do que ele entende e do que ele propõe. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sou uma pessoa extremamente aberta a mudanças. Eu não critico um treinador que muda a todo momento, independente do resultado. Eu não vou criticar o resultado, eu vou falar: "Pô, o cara tá buscando alternativa no que ele tem". Como a gente fez aqui na época do Klopp, quando tinham 18 desfalques e o Klopp mudava esse time toda a rodada, e a gente falava: "Cara, o Klopp tá procurando, saída, ele tá buscando algo diferente, ele tá querendo fazer acontecer". Mas a coisa não acontecia, mas ele estava tentando mudar. Pô, Walter era isso, Walter era isso, Walter era você percebe que o treinador tá buscando uma alternativa, diferente do Slot, que insiste em jogadores que sequer jogam naquela posição e põe ali tendo um cara que por um tempo exerceu aquela função. Então, a minha crítica ao Slot, a principal ao Slot, é essa teimosia em jogadores que não treinaram naquela função e que ele insiste em achar que vai funcionar, e não funciona. Eis que o jogo contra o West Ham, né, e aí saiu uma notícia no meio da semana de que houve uma conversa da diretoria com a comissão técnica e falou: "Esses 2 jogos aí, esses próximos jogos de Premier League são fundamentais, porque assim, do jeito que tá". E aí o Slot põe a mudança de aquela as mudanças que a gente pede há um tempo, elas começam a surtir efeito. Joe Gomes vai para o jogo, Salah vai para o banco. Não concordei com o Isaac titular pelo rendimento do Ekitike, mas o Isaac fez gol, saiu o gol dele e de repente isso também lava a alma do cara e o cara desembesta a fazer os gols igual ele estava fazendo no Newcastle na última temporada. Se eu não me engano, o último gol dele acho que foi em maio. E nós estamos no final do ano, já dezembro, 6 meses sem fazer gol, O acho que é um clube, né? número por clube. Uhum. 6 meses sem fazer gol, eu acho para um atacante camisa 9, acho que é um pouco complicado. O Isaac jogou de titular, Wirtz também entrando, e eu vou falar um pouquinho do Wirtz e depois vou falar do Gakpo também, que tem algumas coisas que eu acho que às vezes eu também tô vendo um Liverpool e o Slot tá vendo outro. Mas o Slot ele colocou ali alguns pingos nos is em algumas posições, e o jogo melhorou. O jogo do time melhorou. Evidente que nós não vamos saber a conversa do vestiário, né. O Van Dijk com certeza tá incomodado, tá todo mundo incomodado, você percebe isso no semblante dos jogadores, que os caras já entram, assim, pilhados, tipo, mais uma batalha aqui, não é aquela coisa leve como a gente tá acostumado de ver o time entrar em campo e ter aquela confiança lá no alto. As coisas não estão fáceis. E o Liverpool fez um bom jogo contra o West Ham. O time jogou bem. Tem a questão do West Ham não ter jogado mal em casa? Tem, mas é o que eu sempre falo, o Liverpool também não pode se pautar de fazer qualquer coisa, porque o adversário tá mal. Pô, o time ganhou, o time nesse momento precisa de vitórias, precisa dar aquela respirada, precisa começar a olhar pra cima na tabela e precisa ter um norte. O time fez um jogo bom. Gostei do Konaté, que talvez a notícia de que o Real Madrid esqueceu ele, tenha mexido um pouquinho com ele. Vou deixar aqui já registrado a minha opinião num parênteses, tá? Para mim, para o Diego, este que vos fala, torcedor, o time deveria, a FSG deveria ir atrás de 2 zagueiros, um para chegar e jogar, Guerri, por favor, que seja você, e um zagueiro para ser reserva, porque o Leone volta só no ano que vem. Que foi muito mal Eh hoje, tá, Diego? O Guerri foi mal hoje, né, no jogo do Muito Crystal mal hoje, Palace. É, muito mal hoje. pode ser que venha o Guerri, tá, mas eu acho que o time devia buscar 2 zagueiros e colocar o Konaté à venda sim. Eu acho que o Konaté ele precisa também enxergar que essa frase do Nick eu vou me apropriar dela, eu vou usar bastante. O dinheiro bate a porta. É irresponsabilidade do jogador, os jogos ruins dele tem a sua parcela de culpa, tem os outros jogadores, tem o atacante que não faz gol, tudo mais. Mas o jogador também tem que ter autocrítica. E eu acho que tinham que chegar para o Konaté com toda essa conversa de vamos renovar contrato e não sei o quê, falar assim: "Não, parei também.
ou vamos reavaliar essa situação aí de renovação de contrato. Acho que tem que renovar, é evidente que tem que renovar com o Gravenberch, com o Szoboszlai, tem essas conversas aí, isso daí tá acontecendo, mas eu acho que com o Konaté tem que ter a mesma importância que ele deu para o Liverpool nos jogos que ele foi mal, que ele foi displicente, porque a sequência de jogos ruins não é um momento específico do jogador, ele já vem mal já tem um tempo. Então acho que o clube também tem que olhar para essa questão e falar: "Ó, é isso aqui". E aí é onde incide uma culpa do Slot para mim, tá? Porque o Slot tá vendo que tá mal, põe o Endo para jogar. Porque quando o treinador faz isso, ele dá alguns recados. Primeiro, o Konaté não tá suprindo a necessidade, eu tô pondo um jogador improvisado ali, porque o Konaté não tá jogando bem. Esse é o primeiro recado. Você dá o recado pra diretoria: "Preciso de um zagueiro, preciso de um zagueiro para poder colocar aqui, porque tá complicado, né". E você dá um recado pro jogador: "Ó, não vai rolar". E eu acho que essas coisas precisam acontecer. Porque se o Salah tem que ir para o banco agora, porque não está bem, e não está bem mesmo, o recado tem que ser para todo mundo. Tem que ser para todo mundo. O McAllister tem que ir para o banco, algum jogador, o Endo merece mais tempo em campo, não por ser o Endo, mas porque alguns jogadores de meio não estão rendendo e você precisa fazer isso acontecer. O time hoje volta a fazer uma partida que não toma gols, e eu acho que isso precisa ser preservado. Você vencer jogos sem tomar gols, ainda que você jogue por uma bola, você tá buscando alguma coisa e você tem um propósito no jogo. E eu acho que o Slot precisa voltar um pouquinho, ni gostei muito da partida do Wirtz, eu que tenho criticado bastante o Florian Wirtz, ele hoje foi muito bem, muito participativo. Tinham várias jogadas de beirada de campo que elas pareciam perdidas, porque dobrava a marcação, e ou ele escapava dessa marcação ou ele conseguia dar um passe mais claro. Eu gostei da participação dele. Não vou dizer que, tá aparecendo, tá acontecendo, porque foi um jogo. Vamos esperar o próximo e vamos esperar por aí. Até porque, se eu não me engano, é Leeds e Sunderland, a sequência do Liverpool nas próximas rodadas. Mas gostei desses jogadores. O Joe Gomes fez uma partida absurda, fechou o jogo com uma assistência ali pro Gakpo. E o Gakpo, eu acho justo falar dele, porque é um dos primeiros jogadores que todo mundo fala: "Gakpo é pereba, Gakpo". Gente, eu concordo. Ele não tem a técnica do Luiz Dias, ele não tem nem do Jota. Ele, como ponta, ele resolve a situação, mas o posicionamento dele nos jogos é algo que não tô fazendo essa comparação, mas lembra muito a busca pelo espaço que o Roberto Firmino tinha. Eu não tô Ele vai dizendo ter que o queimado igual o Darwin, queimado igual o eu ia Darwin. falar isso agora, Ele vai eu ia receber falar todas isso as bolas do agora, jogo, vai perder o canavial de gols todo o jogo e vai embora, porque a torcida não vai dar conta, eu ia porque falar eles querem que todo exatamente. mundo seja com o Roberto Firmino, não é. É assim, Eu é uma ia falar brincadeira. exatamente isso, que o meu medo é que o pessoal comece a ficar procurando motivos pra falar assim: "Tá vendo porque que o Gakpo não serve?". E o Gakpo tá aí, ó, ele entra, ele participa, ele faz gol, ele busca o jogo. Então, assim, são detalhezinhos, no contexto todo de Liverpool, eu não tô dizendo que o Gakpo tem que ser titular incontestável, que o Ekitike tem que ser titular incontestável, mas esses caras estão entrando e eles fazem gols. O Ekitike, quando joga, ele faz o dele, ele participa muito do jogo. Hoje o gol do Isaac, pô, foi bacana, tem que fazer gol, ele foi contratado para isso, não para ficar no banco, mas ele precisa aparecer mais. A partida de hoje foi boa, sobre alguns aspectos. Em alguns momentos, eu vi mais o Van Dijk brigando com jogadores para tipo, preste atenção no que você tá fazendo aí. E foi interessante a partida do ponto de vista da concentração do time. É uma vitória que dá aquela não dá alívio algum, mas dá aquele suspiro de assim: "Dá pra gente continuar". O Slot ganha um pouquinho de fôlego, um fôlego quase nada, mas já começa a se olhar e eu espero, de verdade, que as mudanças que ele proporcionou hoje, que ele continue para o jogo contra o Leeds e para o jogo contra o Sunderland e para o jogo depois contra a Inter de Milão. O Salah no banco hoje é assim, ó: "Salah, você vai descansar". Aí o Isaac entra o Ekitike, é isso, não vamos ficar inventando. Entra
não gostei da entrada do Curtis Jones. Eu achei que foi assim, pô, pra que você tira o Wirtz, que tá bem, e coloca o Curtis Jones? E não é pela saída do Wirtz, tá? É por É conta pela de entrada do lesão, Jones. Não, é. então, ele tá voltando de lesão, ok. Você podia pôr outro jogador ali. Não precisava ser o Jones. Ele insiste em alguns jogadores que entram e não entram bem, e ele deixa no banco alguns jogadores que, quando entram, se mostram solução pra ele. Ô, Nick, eu desabafei aqui, falei pra caramba, e agora eu vou contigo. Um 2-0 controlado, um time que muito diferente das últimas partidas, até porque estava perdendo e de maneira justa, mas um time que parece que o slot tomou um chacoalhão daqueles, e começa a proporcionar mudanças. E assim, ninguém tá defendendo o Joe Gomes como lateral absoluto, mas entrou e foi bem, né? As mudanças de hoje agradaram minimamente, Nick? Obrigado pelo mínimo, né, pra resumir. Acho que é uma vitória daquele grau que a gente viu, que a gente mesmo ficou sabendo após a reunião com o slot. Era obrigatório os 3 pontos, assim como vai ser obrigatório contra o Leeds os 3 pontos. Bem curioso, bem curioso, bem curioso. Eu enxergo de maneira diferente. Eu acho que tem jogadores que jogaram hoje que não vai ter como, tem que ser titular. Pra mim, só um jogador, pra mim, tem que sair de todo mundo que jogou. O formato de troca de posição, gente, do meio-campo, que é o Gakpo, o Wirtz e o Szoboszlai, eles se alternando, muito bom. Gostei, bem inteligente. Colocou o meio-campo do West Ham pra trabalhar mesmo. O Paquetá foi muito frito por causa disso, tinha que voltar pra retaguarda pra cobrir eles o tempo todo. Então eu gostei sim. E o Isaac foi bem à medida do possível, que a bola chega muito pouco pra ele. Nesse jogo, mesmo com a defesa do West Ham indo muito mal, só o Matheus Fernandes foi bem naquele time do West Ham, e o Arreola, obviamente, né, fez 2 defesaças arrebatadoras, mas o West Ham joga muito mal, cara. Absurdamente mal, assustadoramente mal. Incrível. E aí, cara, o Gakpo vai muito bem, o meio-campo vai bem, o McAllister joga bem, e ele tira o peso do Gravenberch nesse jogo. E, cara, o Joe Gomes joga bem, cara. Ele consegue dar um alinhamento muito bom pro Konaté. O Kerkez não, né? O Kerkez faz o básico. Pra mim, ele, defensivamente, ele tem que melhorar muito pra elite. Ele é pressionado pelo Bowen, gente. Ele é pressionado no fundo do campo pelo Bowen. É algo muito perigoso você pensar nisso. Isso é um momento muito ruim. Porém, 3 pontos são 3 pontos, né, gente? Ainda mais no momento de temporada onde você não ganha há 3 jogos na Premier League, onde você tá abaixo dos 10 primeiros, então é muito bom ter ganhado. Não passa recado nenhum, tá, gente? Essa vitória não passa recado nenhum. Ela é muito mais um desafogo internamente do que externamente. Tem que mostrar mais, tem que fazer mais, tem que lutar por mais para passar algum recado. Portanto, que o Liverpool ele vai à 8ª posição com os seus maravilhosos 21 pontos, os mesmos 21 pontos do Manchester United. Então, assim, cara, eu acho demais. Demais, assim, que foi muito mais um aproveitamento de um jogo ruim do adversário, de um jogo ruim do West Ham, e tá certo, tem que aproveitar mesmo. O time joga mal, você tem que ganhar. É assim mesmo. Você não pode perder para um time de parte de baixo da tabela que joga mal. Se perder é pior ainda para você. Mas eu acho que o Robertson tem que voltar à titularidade, isso é incontestável. Tem que voltar à titularidade. Agora, fora isso, para mim é o time titular que tem que jogar. Esse trio, depois da dupla de volantes, para mim é o que melhor funcionou esse ano todo. Não sei se o Salah estaria adepto a ficar trocando de posição da maneira que os 3 trocaram hoje. Esse é um ponto para se pensar, tá bom? Mas no mais, é o que o Diego falou, não passa recado para ninguém. Vamos embora para a próxima, ganhamos 3 pontos, obrigado pelo mínimo, bora pensar no próximo jogo. É, e assim, eu tô bem frustrado, porque o Liverpool não tá mostrando o futebol coletivo que eu esperava que mostrasse, tá bom? E aí, me corrigindo, tá, gente? Pega o Sunderland no meio de semana, tá? No dia 30, no dia 3 da quarta-feira. Não é o Leeds, então é um jogo difícil. Já não ganhou do Sunderland vários clubes. E jogar com o Sunderland não tá sendo fácil.
e é um confronto direto pelo top 6. O Sunderland é o sexto colocado, ele é o primeiro fora da zona de competição europeia. Caso tenha a quinta vaga, ele é a vaga da Europa League, no momento. Então, é o confronto mais que direto para o Liverpool, é o confronto que vai dizer para o Liverpool qual momento ele está vivendo, principalmente no meio de semana, que eu acho que ganhar de quem joga mal, para um clube do tamanho do Liverpool, com a expressão de campo que o Liverpool tem na última década, é mais que o mínimo. Agora, ganhar de um time do top 6 convencendo, aí já passa um recado. E é o que eu espero que o Slot faça. Se o Slot ganhar no meio de semana, em casa, com a torcida cantando, outro 2-0 sem tomar gol, aí já passa um recado melhor. Vamos combinar. Agora, se já não ganha, se volta a tomar a maldita média de 2 gols por jogo, que eu tô batendo na tecla aqui desde agosto, aí não, gente. Aí eu vou ter que voltar a brigar, vou ter que voltar a questionar, vou ter que voltar a contestar a confusão tática que é quando o Liverpool perde. No mais, é aguardar, a gente vê o que a gente resolve mais pra frente. Um ponto interessante não, outra crítica ao Slot, tá, é as poucas substituições que ele tem feito. Independente do departamento médico estar lotado, algumas situações elas são, ele pode usar muito melhor a favor dele próprio. A lateral esquerda, concordo muito, Nick. O Robertson, ele é o titular da posição e acredito que os críticos de Andrew Robertson pela última temporada, indo aí o Milos Kerkez, devem olhar e falar assim: pô, realmente era só uma fase do Robertson. Não dá pra você colocar o Robertson faltando 10 minutos aí pra acabar o jogo e, pô, vou colocar. O contrário seria muito mais aceitável. E você morrer com alguns jogadores no banco também não ajuda muito. E ficou ali o Salah, o Chiesa, tinha o Endo. O Ningo Moura, eu vejo algumas pessoas falando: "Pô, põe o menino logo pra jogar, tudo mais". Eu entendo, tá, o momento do Ningo Moura não jogar. O momento do clube é ruim e você pôr um menino de 16 anos pra campo, num momento que o clube não tá bem, você queima o menino. Então, acredito que esse trabalho aí, isso daí eu passo pano, porque estão preservando uma joia do futebol aí do Liverpool. Agora, não dá pra gente olhar para situações e falar assim: "Deixa quieto". O time ganhou hoje, eu gostei do futebol e pra mim o time que foi a campo hoje, talvez eu faria algumas poucas mudanças, eu colocaria o Robertson de volta e eu insistiria no Hugo Ekitike ali na frente. Eu acho que tem tem coisa boa que pode acontecer ali, acho que a situação ela dá pra você nesse momento, você botar 2 caras que vão querer fazer gol lá na frente, você consegue resolver essa situação. E o Salah, cara, o Salah eu acho que, assim, ele vai ter um prazo de validade nesse banco de reservas, entendeu. Muito bem lembrado foi na transmissão que foi nesse estádio aí, eu não lembrava o jogo, lembrava do evento, porque nós falamos dele aqui, da da discussão do Salah com o Klopp. O Salah também ele tem esses momentos, eu não passo pano, sou muito fã do Salah, ele é ídolo do clube sim, no século XXI aí, tem Gerrard e tem Salah, e nós vamos ter um Liverpool pós-Salah, isso vai ser falado. E quando ele parar de jogar, quem tiver ali no lugar dele, nós vamos saber porque que o Salah é o Salah, ninguém tem os números dele só porque. Mas o Salah também tem esses momentos aí de ser uma estrela absoluta e que ele precisa trabalhar isso nele. Ele dentro do Liverpool, ele é o jogador que tá acima tecnicamente, porque ele conquistou tudo isso, mas ele conquistou porque tinha um entorno que o ajudou. Então nesse momento ele no banco também é um recadinho pra ele de que assim, ó, as coisas precisam melhorar aí com você também, Salah. O seu senso coletivo precisa voltar, você precisa jogar melhor. Eu fui um dos que falei aqui e fico bem confortável de dizer, do de obra pronta nem nada, mas quando teve as discussões de renova, não renova, eu falei: "Gente, a FSG tá fazendo o correto de pôr só 2 anos". "Não, mas é o Salah, dá 3 anos e tudo mais". E eu falei: "Aí você põe 3 anos e o cara não rende,
e você fica com o abacaxi na mão e porque você escolheu. Pois bem, é o que está acontecendo. Não que eu soubesse que o Salah ia ter essa queda, mas era nítido que em algum momento o clube ia ter uma mudança de elenco, de perfil, e tá acontecendo isso e nós estamos passando por isso aí. E o clube vai ter que atravessar essa situação. Mas o departamento médico também precisa dar uma melhorada, porque Leone volta só o ano que vem. Agora, o Bajcetic é de vidro, né? Ele estava na Espanha, estava tudo bem, estava jogando lá, não tinha lesão. Voltou, o clube falou: vou querer ficar com você. Ele simplesmente machucou. E Conor Bradley e Frimpong, pô, tá de sacanagem que os dois laterais de ofício vão continuar desse jeito. A, a diretoria aí também precisa dar um upgrade nesse departamento médico, porque tá complicado. Agora, esse jogo do meio de semana, aliás, do final de semana, contra o time do quarta-feira, 17h15. Pelo amor de Deus. Isso significa que tem DL no meio de semana. Mas é um jogo que, assim, o Liverpool precisa vencer. E precisa vencer porque, como o Nick falou, confronto direto. O time precisa começar a olhar para cima para não começar a ficar descolado do pelotão ali, da galerinha que vai começar a se descolar já já de competição europeia e de quem não briga para fazer coisa alguma. Ô Nick, estando olhando um pouquinho para frente aí nesse jogo contra o Sunderland. Do Liverpool, o Sunderland, ele tá nessa Premier League, é o que eu falo, tem times que estão pelo rolê. E quando o time tá numa vibe boa, não importa o que aconteça, ele tá sorrindo ali, porque o time do Sunderland faz uma campanha consistente. Acredito que é um clube que, se brigar aí por alguma coisa, brigaria por uma conference. E assim, é aquela situação que nas últimas 5 rodadas a conference sorri para eles e eles vão olhar e falar: vambora, vambora. Mas o Liverpool precisa evitar esse descolamento e precisa começar a chegar lá em cima. Pega um time, não é que vem embalado, é um time que vem leve. Se o Sunderland perde para o Liverpool, é normal perder para o Liverpool. Mas se o Sunderland ganha e ganha em Anfield, é uma situação que vai olhar e falar assim, então, o que é esse Liverpool essa temporada? Como é que a gente pode fazer essa leitura, Nick, de um Liverpool que vem do jeito que juntou os cacos aí a semana, né? Caiu tudo, a cristaleira foi pro chão. O time parece que limpou a sala, mas aquela coisa, Nick, se o seu Arne Slot volta no meio de semana com Szoboszlai na lateral direita e Kurt Jones no meio, Kerkez na esquerda, e volta e fala assim, Salah, vai pro jogo, tira o Wirtz e coloca ali o Ekitike, que seja, aí também vai ficar difícil, né, Nick? A gente pode ter esperança de que o Slot tomou uma boa de uma chamada e aprendeu a lição, ou continuamos aí pelo menos mais umas 6, 7, 8, 10, 15 rodadas para ver o que vai acontecer com esse time? Cara, então, eu sou muito saudosista com o Slot, tá? Porque ele tem a minha filosofia do Klopp de abraçar quem abraça ele. Então eu não sei até onde ele vai pegar e fazer assim, ó. Ganhei o jogo agora, vamos voltar pra onde a gente tá? Vamos tentar de novo? Porque eu vejo muito que ele fez do que ele fez por extremo, por rotatividade do elenco. Não acho que ele abriu mão do fato do elenco ser aquele que, tipo assim, como é que eu posso falar? Do time dele ser aquele que tomou a saravada pro PSV. O time dele seria aquele que perdeu pro United, aquele que tomou a saravada pro City, sabe? Isso me irrita, assim, bastante, inclusive. Porque pra mim aquele time não funciona. Aquela rotação de jogadores não funciona. O elenco não joga daquele jeito. Então é esperar. Sem um pingo de expectativa, igual eu falei com vocês, gente. É mais do mesmo, obrigado pelo mínimo. Vamos manter o pé no chão e ver o que que dá, porque é o que tem que pode ser feito. Não dá para esperar mais de um cara que tá encontrando o elenco. É uma barca de jogadores que valem muito dinheiro e alguém vai ter que ficar no banco, gente. O Gakpo tá colocando um dos caras no banco. O Szoboszlai, que era esperado fosse ser banco, não tá sendo banco. Tá melhor que os caras que chegaram.
Então, alguém que foi pago 100 milhões de euros vai ter que ficar no banco. E é isso que ele não quer. Isso que é difícil para ele entender. Qual que tem que ficar no banco? Tem que colocar um cara para jogar, quem que eu vou colocar? E assim vai. E aí a conta vai ficando cada vez mais cara. Por indecisão. Por não colocar o dedo na cara e falar assim: "Eu quero esse elenco aqui". Com o elenco certo, no caso, né, porque pra bater a cara com o elenco errado, ele vai direto. Agora pra bater a cara com o elenco certo, só pra ganhar jogo urgente. Aí ele bota a cara com o elenco certo. Agora quando é com o elenco errado, bicho, é impressionante o quanto ele foge. E a minha insegurança com ele. Então é aguardar, ver o que dá pra ser feito. Se fosse contra o Sunderland, o Leeds quer dizer, eu esperava o mesmo elenco. Mas como é contra o Sunderland em casa, eu acho que pode ser que ele mude. A pergunta fica quem ele vai mudar. E se ele mudar drasticamente demais e perder feio de novo, a batata dele vai começar a queimar. E eu vou fazer o favor de aumentar o fogo. Eu vou dizer uma coisa, Florian Wirtz ele foi eleito o melhor em campo hoje pelo próprio Liverpool, né, ele foi o melhor jogador. E ele jogou muito bem, hoje ele foi muito bem. Pra mim ele fez a melhor partida dele na Premier League. Ele jogou muito bem. Isso que você falou, Nick, pô, o cara, ele mudou porque ele foi pressionado. Eu concordo e eu digo pra você que eu tenho um pouco de medo com relação a isso. Que o cara quando ele é pressionado e ele muda pela pressão e não por convicção, pra ele dar um passo pra trás de novo é um, dois. É questão da oportunidade. É questão da oportunidade. Hoje ele ganhou o jogo. Hoje ele ganhou o jogo. E eu acho que ele deveria, respeitar essa pressão aí e manter essa equipe pelo menos os próximos 4, 5, 6 jogos, pra ver o que vai acontecer, entendeu? Espera voltar o Bradley, espera voltar o Frimpong, e aí você faz mudanças que são óbvias. Mas eu também tenho essa sensação. Quando o cara muda por pressão, e a teimosia que ele tem, e nós já estamos percebendo o quão teimoso ele a teimosia que ele tem, ela continua lá, ela continua nele. E a primeira oportunidade que ele tiver, ele pode voltar atrás. E aí eu tô contigo, tá? Se ele começa a voltar atrás numa teimosia e começa a prejudicar o time, aí a gente fica naquele cenário de falar assim: bom, gente, não tem mais defesa. O cara, ele realmente ele está procurando não só a pá para cavar a própria cova, mas ele já está procurando o concreto para ser jogado em cima dele. Ele já está procurando. O discurso do vitimismo já está ali, já está pronto e está na gaveta para quando acontecer a demissão o cara falar: teve isso, isso e isso. Então acho que a teimosia ela cria esses cenários e essas coisas elas são bastante prejudiciais. Antes de partir aí para a fase final, deixar um beijo no coração do Cleiton. Cleiton, você que estava a semana inteira na resenha comigo, eu também estou preocupadíssimo, cara. Eu também estou muito preocupado, eu estou muito pé da vida. Mas fiquei feliz com as suas palavras que disse, pô, vocês são a voz dos torcedores. Nós estamos incomodados, ô Cleiton, nós estamos incomodados. Mas a gente também tem que olhar e falar assim, não é bem assim, a gente não pode. Quando tá caindo fogo, quando tá alguma coisa pegando fogo, você não pode de primeira é, aumentar esse fogo. Então, às vezes, é melhor dar uma acalmada ali, olhar a situação, mas estamos todos muito preocupados. Tá, um beijo pro Paulinho. Paulinho, cada vez que eu te mando salve, o time tem perdido. Eu espero que isso não aconteça contra o Sunderland. Porque se acontecer, você sabe que, infelizmente, essa temporada, eu vou só te mandar no PV um abraço e não vou te mandar aqui. Deixar um abraço pro Otton, que vem de Belém, ele vem a São Paulo. Será que eu vou encontrar o Otton? Falei pra ele, vou encontrar um ouvinte meu. Ele falou, será que esse encontro acontecerá? Espero que sim, Otton, espero que sim. Já tá alinhando isso daí. Já pensou em inventar uma gravação externa, Otton? E você estará comigo ao vivo? Pô, vai ser bacana essa parada toda. E deixar um abraço pro meu querido Thiago, mano do Corre. Thiago, eu vou ver de divulgar
a sua rifa pus aí de Liverpool, se assim você permitir, porque é para você, para sua filha, então eu sei que vale muito. Eu vou jogar isso daí pra galera, depois que você falar: "Pô, de me dar essa ajuda", porque aqui ninguém caminha sozinho. Ô Nick, pra gente ir pro fechamento aqui do episódio, tinha com Sunderland, com Leeds e com Inter de Milão. Seu feeling, tá, o seu feeling. Você acha que o slot nesses 3 jogos aí, corre algum risco mais complexo de demissão? Você acha que se toma 2 pancadas a FSG chega e fala assim: "Eu" e junto com isso, Nick, o seu feeling e a sua, o que você faria se você fosse da diretoria? Se você olha para essa situação e fala assim: "É risco de demissão, sim". Eu vou explorar muito sua frase "o dinheiro bate a porta". Gostei disso daí, Nick. Se perder de 3-0 ou mais para os 3 é rua, na minha opinião. Que igual eu falei com você, aí volta para baixo do top 10, chega no meio de dezembro, fora da classe fora do G24 e na parte de baixo da tabela da Premier League. Aí o cenário de barril que eu coloquei tanto no DL quanto aqui já. Agora, se perde as duas, a caixa punch da Premier League e ganha da Inter, aí tem sobrevida. Porque vai ganhar um jogo mais difícil. Ah, não, mas eu fiz a rotação do. Eu fiz a rotação na semana passada pra ganhar o jogo de hoje. Eu tô calejado, o futebol brasileiro me calejou com a desculpa desfarrapadas de não saber ter o elenco na mão. Então eu espero. E acaba, gente. O Fred Caldeira fala isso, o Renato Sinise fala isso demais também. Que é o quê? A Inglaterra tem muita paciência. Eles têm um estoque gigantesco de paciência. Então, assim, se não for um negócio pra falar assim, insano, vai manter. Se não for algo insano, assim, pra falar, igual eu falei, vira o ano muito mal, cenário de barril extremo, igual especulando no DL e tudo mais, não vai ser desligado. Deixa eu fazer só uma pesquisa rápida aqui pra eu entender uma coisa. Nossa, ele tem sorte demais, né, gente? Não, mas eles acabaram com o clássico. O clássico United de Liverpool vai ser lá no dia 2 de maio? É, no dia 2 de maio. Sorte. Porque se o super clássico, se o maior clássico for, por exemplo, em janeiro e ele perde, com o cenário, era grande chance de ser igual os técnicos do United, de ser desligado na segunda-feira. O calendário ajudou. Vamos lá. Então, com essa notícia, tem uma especulação muito forte para falar da minha cabeça. Voz da minha cabeça dizem que ele não é demitido essa temporada. Ele pode ficar fora de competição europeia. Ele não é demitido essa temporada, ele pode ser demitido no final. Caso ele fique fora de competição europeia e tal, acabou a temporada, desliga e contrata outro. Agora, no meio, aquele lance de ter que contratar interino, aquela loucura, aquela insanidade que a Premier League virou esse ano, acho que não acontece com ele, não. Claro, né, gente? Vamos dizer que ele engate 10 derrotas seguidas. Beleza. Mas o Liverpool não tem elenco suficiente para fazer isso, não. Ele tem que cavar uma cova muito grande sozinho para conseguir alguma coisa desse modelo. Eu concordo muito, tanto que eu falei, o slot, se ele não for para a competição europeia, o Liverpool desde 92 ele não termina nenhuma competição abaixo de oitavo lugar. Isso é um número, se eu não me engano é oitavo lugar. Isso é um número, desde 92 era a Premier League. Existe campeonato inglês antes da Premier League, tá, gente? O Liverpool, inclusive, foi rebaixado nos seus primeiros anos de vida, e isso daí tá documentado, tá lá atrás, enfim. Mas na era Premier League, o time tá sempre ali no top 8. Se o Slot termina a temporada com todo esse investimento, com todos esses jogadores e com uma janela que deve acontecer substancialmente em janeiro, seja, nós vamos ter, além das adições da principal janela europeia, nós vamos ter na janela pontual chegada de jogadores. Eu acho, acredito, que deve vir entre 2 jogadores e 3 jogadores. Acho que no mínimo 2 chegam aí no Liverpool. Acho que passou disso. Se vier um máximo aí, vem 3. Mas eu não acredito que venham 4 jogadores, por exemplo, nessa janela. A não ser que, pô, alguém lesione, pô, fulano quebrou a perna aí é uma outra situação. Mas na atual conjuntura,
Vou trabalhar com 2, tem mais 2 jogadores. Se com tudo isso, o slot me termina em oitavo lugar, eu acho que chega no fim da temporada, slot, obrigado, valeu, tchau. Se ele vai para uma competição europeia, ele ganha a última temporada de contrato dele como sobrevida. Então, assim, contratei, fiz 3 anos de contrato com o slot, foi para a competição europeia, vamos ver aí o que vai acontecer. Vamos ver o que se sucede nessa brincadeira. Agora, se ele de fato, pô, tem 10 derrotas aí consecutivas, eu acho que não fica. E aí eu tô com o Nick. Gente, assim, ó, um elenco desse, 10 derrotas consecutivas, é papo de você chamar os caras e falar: "É motim?". Se fosse aqui no Brasil, a gente sabe que os jogadores iam meter uma dessa, e aqui a gente O sabe que o treinador jogador perdeu o elenco, só derruba. substituir que É, melhora. exatamente. Aqui a gente sabe o que acontece, porque depois quando o cara para de jogar bola, ele vai em podcast aí dar entrevista, e os cara falam assim, rindo e achando isso muito bonito. "Conta aí, aquele jogo, aqueles gols que você perdeu", o cara dá uma risadinha, fala assim: "Treinador, o cara fazia isso, o cara fazia aquilo, pá-pá-pá". É um outro conceito aqui. Lá tem rumores do Gerrard quando derruba o Roy Hodgson, no pênalti que ele perde, que depois o Roy Hodgson é mandado embora. Gerrard jura de pé junto que assim: "Pô, não tive nada a ver com isso". Mas era nítido que ele não se dava com o Hodgson, ele sempre deixou isso daí muito claro, que foi um dos piores treinadores. Nós aqui, quando entrevistamos Ryan Babel, o Babel falou isso aqui, falou: "Foi de longe um dos piores treinadores que eu já vi, que eu já, né, acompanhei". E aí a gente sabe, né, tem essas coisas aí entre os jogadores, mas o conceito lá fora é bem diferente disso. Então, assim, um elenco desse, que você gasta 500 milhão em jogadores primeira prateleira, 10 derrotas consecutivas, o problema tá nos jogadores, tá, o problema aí não tá no treinador. Mas eu acredito muito nisso, que existiria uma chance de demissão, assim, só num cenário absurdamente extremo, absurdamente extremo. Fora isso, essa inglesa ela vai persistir. Ô Nick, pra gente fechar aqui de uma vez por todas, eu vou te fazer uma última pergunta. Você acha que existe a possibilidade do Slot ter perdido esse elenco? Você acha que de um ano para o outro sendo campeão e tudo mais, esse papo de perder o vestiário, agora acabou. Dá pra gente olhar pra essa ideia que fica no ar e levar como verdade ou não é bem assim? Eu acho que tem jogadores que não gostam do formato que ele quer jogar. Acho que tem jogadores sim que, tipo assim, não concordo com esse estilo de jogo, e sempre deu certo do outro jeito, confortável do jeito. Como igual eu falei com você, eu não sei se o Salah vai concordar com essa troca de posição, de ficar cedendo a ponta direita o tempo todo, ficar jogando com a perna ruim. Não sei se o Isaac tá na aceitação de ser rotação, de ser reserva pro Ekitike, não sabemos. Então é tudo muito sensível. E aí tem aquela frase, né? Quando o cara quer agradar todo mundo, ele consegue a proeza de não agradar ninguém. Eu não acho que ele perdeu o elenco. Acho que ele tá tomando decisões erradas e que tem jogadores discordando das suas decisões. Isso é fato pra mim. Agora, que ele perdeu o elenco inteiro, senão não teriam ganho os 2 jogos que ganharam, não. O Aston Villa, principalmente, ia ter perdido bem feio. Mas não perdeu, jogou bem e ganhou. É aguardar. Ô Nick, nós falamos sobre tudo, falamos sobre todos e por hoje a gente fica por aqui. Antes de passar aí os nossos agradecimentos, vou dizer que eu tô muito contente com a galera que pingou o episódio no ar, a coisa sai, dá 10, 15, 20 minutos depois ali do tempo evidente do episódio, a galera já pinga nos comentários: "Pô, muito bom, concordo com vocês, discordo disso daqui, pô, esse assunto já deu". Eu tenho que agradecer muito aí esse feedback de vocês sempre que saem aí os episódios, e é isso que nos mantém aqui na ativa. Inicio não, vai ser só contigo, já que somos só nós 2. Avisa o pessoal, Nick, que final não, no meio da semana
tem um DL vindo aí com tudo sobre esse jogo contra o Sunderland e final de semana estamos nós de volta para falar tudo sobre o Liverpool, sobre a semana vermelha, eu espero com 2 vitórias. É isso. Não sou tão torcedor quanto o Diego, não espero 2 vitórias, eu espero um empate em uma delas. Eu tenho medo de esse empate que é contra o Sunderland, não tenho medo que vire derrota. Mas eu tô confiante que caso o slot mantenha o fundamento, que ganhe sim, que mantenha o nível, que mantenha o rendimento. Então no mais é isso. Um salve pro Rolandinho, pro Pierce, pro Rodrigão que não puderam estar com a gente. Um salve pro Diegão, dividiu a mesa comigo super bem mais uma vez. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, boa madrugada pro vídeo favorito. No meio da semana dele tá aí, possivelmente com o Pierce. Ele vai estar aí de novo para falar bem de Liverpool, se Deus quiser. No fim de semana a gente volta para falar mais sobre a Premier League, mais sobre esse meio de semana e ver o que aguarda pra gente. Se a expectativa vai ser sobre vitória ou sobre espanco contra a Inter na semana que vem. É nóis. E eu, Diego, agradeço mais uma vez a paciência de você. Agradeço a companhia, eu fico muito feliz de fazer companhia do dia a dia de vocês. Seja o momento que vocês nos escutam, assistem isso daí que é o mais importante. Eu agradeço demais essa companhia, essa reciprocidade. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tem alguns torcedores, uma galera que às vezes eu tô ali nos grupos e às vezes a gente dá opinião, né, nós vamos lá, entra na resenha, fala uma coisa ou outra. Deixar um abraço também para o Ronan Araújo. Ronan, você sempre tá comentando os episódios e às vezes eu esqueço de te mandar um salve. Um beijo para Vitória Carolina também, que sempre que pinga episódio nosso, ela posta uma foto lá, fala: "Estou assistindo minhas aulas sobre Liverpool". Vitória, um beijo no seu coração. Tem às vezes uma galera que acha que, pô, os caras estão passando pano, pô, a gente tá irritado, os caras não estão na mesma vibe, e os caras não estão assim. Gente, não é isso. Às vezes a gente olha pra situação, e aí é uma crítica que eu faço à galera que começou a acompanhar futebol de maneira mais intensa, a geração 2017, 2018, que a gente brinca. Futebol não é assim, essa coisa maluca que a gente vê pelo Brasil e às vezes pela América do Sul, de 5 jogos o cara é demitido, sai fora, não, perdeu 4, foi embora e tudo mais. Gente, isso aí é loucura, isso é loucura. Quando pegar o que foi o Klopp no Liverpool e falar assim: "Ah, mas o Klopp", gente, o Klopp, ele foi único na história do clube e não à toa, ele é considerado por muitos o fechamento da santíssima trindade de treinadores: Bill Shankly, Bob Paisley e Jürgen Klopp. O Benítez, que estava no Milagre de Istambul, o Benítez arranjou confusão no clube, quase perdemos o Gerrard por conta de briga com o Rafa Benítez. São coisas que, assim, a gente tem que saber separar também o momento ruim, o treinador ruim e saber aqueles caras que mudaram a história do clube. Não dá pra gente usar o Klopp como referencial para nenhum outro treinador que chegue agora e mostre um bom trabalho. Teve gente que colocou na imagem dos treinadores do clube, na faixa, já colocaram o rosto do Slot porque ele chegou e ganhou a Premier League. E agora esses caras estão falando o quê? Esses caras também estão pedindo a demissão do Slot? Então, assim, nem tanto céu, nem tanto a terra. Tem que ter um pouquinho de calma na hora de analisar a situação. Klopp tem uma média de derrotas no clube de 9 por temporada. O Slot já atingiu isso. O Slot já atingiu isso. E o Klopp conseguia isso de maneira bastante espaçada no calendário. Então, assim, são situações que a gente tem que saber separar. Ninguém daqui da Somos Liverpool, inclusive o Nick, e acho que o direto de Liverpool do Nick deixa muito claro isso. Ninguém aqui tá surfando em hype de vou fazer conteúdo com derrota porque dá play, porque dá bom. Ninguém faz isso daí. Aqui a gente tá incomodado. Se o Nick, que é Manchester United, ficou puto, imagina a gente. Então, assim, todos nós torcemos, cada um tem o seu jeito de torcer, mas a gente também não vai conseguir comprar um couro de meia dúzia de jogos com o retrospecto que tem. A gente não consegue fazer isso porque vai contra tudo aquilo que a gente acredita. E isso não faz de nós
menos torcedores ou mais torcedores do que vocês que nos acompanham. Cada um vai ter o seu sentimento, cada um vai ter a sua opinião sobre o momento. Tem gente que tá falando já tinha que ter demitido faz tempo, tem gente que tá falando não precisaria ter demitido e tem que ser até o final da temporada. Vai ter de tudo, vai ter de tudo. E de novo eu jogo a questão: se esse time chega numa final de Champions e bate campeão, muita gente vai passar o pano em cima de tudo e falar assim: "Vencemos a Champions". E eu já digo para vocês, nós aqui vamos falar, não é a Champions que vai ser o cobertor perfeito para passar o pano em cima do que foi a temporada. Então a gente segue com isso daqui e, sobretudo, a gente segue com vocês, nos acompanhando e não se preocupem, seguiremos sendo a voz de vocês, independente da intensidade do coro, mas a gente também vai falar: "Dores, calma, não é para tudo isso". Fecho aqui deixando um beijo no coração do João Pedro Arraes, que tá lá na Holanda. Voltou, trocamos ideia essa semana, hein, João? Você tá sumido demais, cara. Você tá mandando bem aí na Holanda. Você tá aí só fazendo umas comidas, uns pratos diferenciados. Você tá o aço em terras holandesas. E eu estava com saudade de conversar com você. Então, um beijo no seu coração. Dito isso, gente, aviso que semana que vem, segunda-feira, vocês estão conosco mais uma vez e nós com vocês, seja lá o dia que for, o momento que. Mas, sobretudo, nessa companhia maravilhosa, trazendo tudo da semana de Liverpool para todos vocês. Deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração e fui!